Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é Abraão, seu professor de História, em mais uma aula no ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar, meus nobres alunos, sobre a Revolução Russa. Bem, a Revolução Russa de 1917 foi um dos principais acontecimentos do século XX, nobres alunos. Acontecimento esse que rompeu durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de seus antecedentes se remeterem ao ano de 1905, em que ocorreu a primeira tentativa revolucionária, que teve como estopim um episódio marcante conhecido como Domingo Sangrento. O principal aspecto da Revolução Russa é ela ter sido orientada pela doutrina comunista, desenvolvida pelo filósofo alemão Karl Marx no século XIX, com a ressalva de que tal doutrina foi complementada, foi ajustada e acrescida de um plano estratégico por aqueles que se tornou o mais importante líder dessa revolução, Lenin. Na virada do século XIX para o século XX, a Rússia, então o Império Czarista, que vinha sendo governada por mais de 300 anos, nobres alunos, pela mesma dinastia, a dinastia Romanov, começava a sofrer pressões de ordem econômica e de ordem política. Um dos grandes problemas que a Rússia enfrentava era o atraso tecnológico. Atentai, o Império Romanov não havia conseguido ainda promover transformações profundas na área da indústria e permanecia sendo uma sociedade profundamente agrária e com uma população insatisfeita. Atentai, tanto camponeses e operários quanto a classe burguesa que se formava não estavam gostando daquela situação. Além disso, o Império Czarista gastava boa parte de seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa, que fez a Rússia perder. Nesse contexto, ganharam força os partidos políticos que buscavam dar representação nos setores da sociedade russa, mas insatisfeitos com o regime czarista. Entenderam? Cresceu aí o Partido Operário Social Democrática, destacou-se como um partido de inspiração marxista, porém com grande divergência de pensamento entre seus membros. As tendências divergentes desse partido polarizavam-se entre mencheviques, que era a minoria, e bolcheviques, que eram a maioria. Os mencheviques eram líderes de ações políticas e tinham um pensamento marxista ortodoxo, que é isso, que defendiam a revolução comunista na Rússia. Deveria seguir as etapas definidas por Karl Marx. Sendo assim, a burguesia deveria desenvolver o país por intermédio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrar o regime czarista e só depois a classe operária protagonizaria uma revolução na esteira do comunismo. Atentai, os bolcheviques, que tinham como líder Iluminov, conhecido como Lenin, propunham uma alternativa diferente daquela sustentada pelo marxismo ortodoxo. Para Lenin, a revolução poderia ser acelerada em um país sem quadros econômicos com alto desenvolvimento capitalista, como era o caso da Rússia. Essa aceleração poderia ser operada e protagonizada pela aliança entre a classe operária e o campesinato, sendo que ambos receberiam a orientação de um comitê revolucionário formado por intelectuais e por dirigentes partidários, nobres alunos. Após as rebeliões e greves iniciadas em 1905, o Império Russo procurou articular-se com os liberais para tentar promover reformas que beneficiassem camponeses, operários e burgueses, nobres alunos. A saída para isso foi a criação da Duma, isto é, Assembleia de Representação Popular. É isso que era a Duma. Enquanto isso, havia também o processo de organização política dos trabalhadores em torno dos sovietes, isto é, conselhos deliberativos que foram extintos após a retomada da ordem pelo czar e que só voltariam a ter destaque no ano de 1917, nobres alunos. Com a entrada da Rússia em mais uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, o poder do czar Nicolau II começou a ficar ainda mais debilitado, nobres alunos. Em fevereiro de 1917, uma junção de manifestações
greves, de vários atos de insubordinação por parte dos camponeses, operários e militares por toda a Rússia, provocou a queda do czar e o fim do Império, nobres alunos. Esses acontecimentos ficaram conhecidos como Revolução de Fevereiro. Atentai! Seguiu-se, a partir desses acontecimentos, o que alguns historiadores denominam de etapa democrático-burguesa, constituída de um governo provisório em uma aliança entre Soviética e Petrogrado, que controlaram a maioria dos trabalhadores e militares e tinham um poder central controlado pela burguesia liberal, nobres alunos. Essa aliança, entretanto, logo se mostrou frágil. A dualidade de interesse entre burgueses e proletariados acirrou-se nos meses seguintes. Um dos principais pontos de divergência entre os dois comandos era a continuação da presença na guerra, defendida pelo governo provisório e repudiada pelo soviético de Petrogrado. Em abril de 1917, Lenin encaminhou aos bolcheviques as teses ou propostas que retirariam a Rússia da guerra e dissolveriam o governo provisório. A proposta de Lenin dizia, sobretudo, o lema: todo o poder aos sovietes. Lenin e Trotsky foram os principais responsáveis pelo encaminhamento da revolução em caráter bolchevique. O cenário provocado pela Guerra Mundial deu as condições favoráveis para isso ocorrer, nobres alunos. E, em outubro de 1917, Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que, depois de ser denominada de Revolução de Outubro, a primeira tática da Revolução Bolchevique foi o chamado comunismo de guerra, usando sobretudo na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco de matriz conservadora e contra-revolucionária, nobres alunos. De 1919 em diante, a ofensiva bolchevique passou ao alto plano político e, sobretudo, político-econômico, com a criação da NEP, Nova Política Econômica, desenvolvida por Lenin em 1921. O governo de Lenin assentou as bases do que seriam as repúblicas soviéticas. Nobres alunos, fim da aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Por derradeiro, meus alunos, respondam o questionário que está aqui abaixo sobre esta aula. Forte abraço, fiquem em paz e se cuidem.